vocês estão bom? Eu tô bom também. Professor Vlad de Química aqui da Essência. O negócio é o seguinte, vim fazer o resumindo que você vai ver agora. A gente vai ver a aula 10. Cara, a aula 10, muita atenção, ela está dividida em 2 blocos, tá? Ela é a aula que vai falar a respeito de titulação, tá? Complementando a nossa aula 9 que falava sobre concentração de soluções e diluição, né? Vamos ver o que é titulação, alguns exercícios, alguns exemplos e depois a segunda parte na aula 10 ainda sobre propriedades coligativas. Lembrando, agora que a gente tem essa parceria show de bola com o Descomplica, as nossas aulas elas são um pouquinho mais curtas para que você, após ter assistido a nossa parte, você irá lá também, lá no Descomplica e vai assistir as aulas que nós recomendamos em cada etapa. Assistindo as aulas do pessoal do Descomplica, que é show de bola, também tem alguns exercícios lá na própria plataforma Essência Descomplica e a nossa velha lista de exercícios que nós corrigimos juntamente aí nas nossas aulas ao vivo, ok? Bons estudos, a gente se vê, até mais! Fala galerinha, como que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom também. Professor Vlad de Química aqui do curso Essência. Hoje nós vamos falar da aula 10. Primeira parte da aula 10 vai tratar de titulação. Depois na outra aula nós vamos falar a respeito de propriedades coligativas. Lembrando que agora a gente tem o apoio, a parceria da galera do Descomplica. Então nossas aulas elas serão, além da minha aula, você ainda vai assistir outras aulas de Química com pessoal top demais, tá? Então acompanha aí. Fazendo primeiro um pequeno resumo do que já foi visto, nós começamos falando a respeito de soluções, né? O que são soluções? A mistura envolvendo um soluto e um solvente, uma mistura homogênea envolvendo. No caso anterior, nós vimos quando nós temos aí essa mistura não envolvendo reações químicas, onde poderemos ter em algumas situações o mesmo soluto e o mesmo solvente, em outras diferentes solutos e o mesmo solvente, são as misturas de soluções. Se você não se recorda, dá uma olhadinha na aula 9. No entanto, hoje nós vamos abordar o outro lado da moeda, que é quando esta mistura ela envolve reações químicas, tá? Então nós poderemos ter diferentes solutos em um mesmo solvente. O que acontece? Sempre que eu tiver essa mistura envolvendo solutos diferentes e o mesmo solvente, que na maioria das vezes se trata da água, pode ocorrer a reação química. Isso permite determinar a concentração de uma das espécies, que seria desconhecida, desde que eu saiba muitas informações da outra espécie. Sempre que isso é possível, esta técnica nós chamamos de titulação. Algumas literaturas vão chamar também de titrimetria, ok? Existem alguns tipos específicos de titulação. Nós temos a titulação ácido-base, que é aquela que veremos hoje mais especificamente. Nós temos titulações envolvendo, que também é chamada de titulação de neutralização. Nós temos titulações envolvendo reações de complexação, onde forma-se um complexo após a total reação acontecer. E nós temos também a titulação baseada no princípio da precipitação. Mas dessa vez vamos apenas focar na titulação do tipo neutralização ou titulação ácido-base. Resumidamente, o que é a titulação? A titulação ela é uma técnica analítica, uma técnica de análise, onde eu sou capaz de determinar uma concentração desconhecida a partir da concentração conhecida de uma espécie. Tá? Vocês veem aí no slide os equipamentos básicos da titulação mais simples, né? Que envolve uma bureta, onde nós colocamos o chamado titulante, né? Que é a espécie que eu tenho todas as informações, e eu terei também um Erlenmeyer, onde eu coloco a solução desconhecida, que eu vou chamar de titulado. O princípio na qual se baseia esta possibilidade é o chamado ponto de equivalência. O ponto de equivalência é o momento onde ocorre a total reação entre as espécies envolvidas. Tá? Em alguns casos, esse ponto de equivalência ele pode ser determinado através de uma análise de pH. No ponto de equivalência acontece algo muito interessante, que é o fato de que o número de mols de um dos reagentes se equivale ao número de mols da outra espécie. Como nós estamos falando de uma reação de neutralização ácido-base, então é o momento em que o número de mols do ácido será igual ao número de mols da base. Este princípio é que permite que saibamos qual é a concentração desconhecida.
vejam só como que isso funciona geralmente. Nós vamos, através da bureta, gotejando, né, a substância de concentração conhecida sobre a substância de concentração desconhecida. Independe se eu farei isso com ácido ou com a base, independe de qual for desconhecido. À medida, isso fazendo uso de um indicador, né, uma solução indicadora, para que eu perceba a mudança de cor. O princípio é o seguinte: quando a mudança de cor acontece, significa que atingiu-se ou passou um pouquinho do ponto de equivalência. Paro de gotejar, analiso o volume gasto e realizo o cálculo que nós veremos em breve. Vejam aí um gráfico de ponto de equivalência, né? Esses gráficos eles são realizados instrumentalmente através da prática da titulação, onde eu consigo determinar qual será o pH na qual o ponto de equivalência acontece. É esse pontinho marcado em vermelho. Note que neste caso nós iniciamos a titulação de uma substância básica, por isso ela inicia-se com pH bem alto, vou adicionando volume de ácido até encontrar esse ponto de equivalência, que é o ponto onde a reação se neutraliza. Aí então eu sei exatamente o volume necessário para atingi-lo. Gráficos como esse permitem que eu determine, né, a minha zona de análise, permitem também que eu seja capaz de escolher o indicador mais correto para este ponto de pH. Tá? Este, por exemplo, é um gráfico que mostra quando o ponto de equivalência acontece na titulação de um ácido forte com uma base forte. Note que o ponto de equivalência acontece exatamente no pH 7. Por quê? Porque a concentração de H+ será igual à concentração de OH-. Isso vai indicar um pH neutro. Então, quando a reação estiver neutralizada, esse é o meu ponto de equivalência. Um pouco diferente deste próximo gráfico, que é um gráfico onde nós realizamos a titulação de um ácido fraco e uma base forte. Se a base é forte, há uma predominância de hidroxilas, ou seja, o ponto de equivalência ele vai acontecer num pH superior a 7. Diferente da reação envolvendo um ácido forte e uma base fraca. Se o ácido é forte, então nós teremos aí uma predominância de H+, logo o ponto de equivalência ele vai acontecer em um valor de pH inferior a 7, indicando a solução ácida. Perfeito? Isto é bem interessante saber o que é e para que serve um gráfico de ponto de equivalência. Vamos agora para o cálculo em si, que é aquilo que mais é cobrado nos vestibulares, calcular exercícios envolvendo a titulação. Não é muito diferente da mistura de soluções, né? Então lembrados que o princípio básico da titulação se baseia no fato de que no momento da neutralização, no momento do fim da reação, o número de mols de uma espécie será igual ao número de mols do outro. Nesse caso, o número de mols do ácido será igual ao número de mols da base. Uma vez que nós vimos a nossa fórmula de concentração ou de molaridade, né? Massa sobre volume ou número de mols sobre volume, no caso da molaridade. Bom, se molaridade é número de mols sobre volume, então o número de mols será molaridade vezes volume, né? Então nós podemos entender que concentração ou molaridade vezes volume do ácido será igual a concentração ou molaridade vezes volume da base. E esta é a fórmula que nós utilizamos para calcular os exercícios envolvendo titulação, ou seja, nos permite determinar qual será a concentração desconhecida ou o volume desconhecido, seja do ácido, seja da base. Vamos agora a um exercício que vai mostrar como isso acontece. Veja a leitura dele. Que volume de solução a 0,1 mol por litro de HCl neutraliza completamente 200 ml de solução 0,5 mol por litro de KOH. Nossa primeira preocupação é com relação à reação. Vou mostrar por que já já. Ah, professor, mas não é só jogar na fórmula? Toma cuidado. Então dá uma olhada, na reação envolvendo HCl e KOH, um ácido de um único hidrogênio com uma base com uma única hidroxila, quando balanceada a reação, nós formaremos aí o KCl e o H2O. Neste caso não temos problema, porque a proporção entre H+ e OH- é de 1 para 1, perfeito? Ok?
Neste caso, então, nós podemos determinar o número de mols de KOH, né? Que vai ser a molaridade do KOH vezes o volume do KOH, que é o nosso hidróxido de potássio. Então, o número de mols do hidróxido de potássio será 0,5 mol por litro vezes 0,2 litros. Veja que ocorreu a conversão do volume, porque a unidade de molaridade é mol por litro. Então, quando eu vou realizar esta relação, neste caso, eu realizei a conversão. Foi interessante. Veremos que em alguns casos não é necessário, mas aqui foi necessário. Agora que eu sei qual é o número de mols do KOH, né? Vimos que a proporção é 1 para 1, nós sabemos qual vai ser a concentração do HCl lá. Molaridade não é número de mols vezes volume? Então, o volume, que é o que nós queremos, será a molaridade dividido pelo número de mols. Então, nosso volume será 0,1 mol por litro, que é a molaridade que eu tenho, dividido por 0,1 mol, que é o número de mols encontrados. Logo, o volume que nós temos é de 1 litro ou 1000 ml. Professor, eu podia jogar direto na fórmula? Nesse caso, quando a proporção é 1 para 1, quando a proporção é idêntica, você pode. Note que se eu tivesse utilizado a fórmula, também chegaria ao mesmo resultado, não teria problema algum. Porém, veja agora no segundo exemplo como é importante a questão da relação. Vamos ao enunciado. O hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico, H2SO4, de acordo com a equação. Então veja a equação balanceada, senhores. 2 mols de NaOH reagindo com 1 mol de H2SO4, formando Na2SO4 e água, uma reação de neutralização, né? E daí o exercício quer saber o volume em litros de uma solução de ácido sulfúrico, 1 mol por litro, que reage com 0,5 mols de NaOH. Note que a primeira intenção seria jogar diretamente na fórmula, né? Então eu tenho 1 mol para 1 litro, 0,5 vezes quanto? E aí eu encontraria. No entanto, note que esta reação, a minha proporção entre quantidade da base e quantidade do ácido não é idêntica. Nós temos uma relação estequiométrica de 2 para 1, ou seja, 2 mols da base reagem com 1 mol do ácido. Então, se eu tenho 0,5 mols de NaOH, que equivale aos 2 mols, eu terei aí 0,25 mols de H2SO4, é a metade. Por isso que eu não posso utilizar diretamente os valores que foram apresentados, né? Então, a partir daí, eu até posso utilizar a minha fórmula quando eu percebo esta relação. Ou então, eu sigo com as minhas regrinhas de 3, que em alguns momentos, parte dela pode ser utilizada. Muito cuidado. Então, olha lá, eu tenho 1 mol por litro. Em 0,25 mols, quanto? Então, na realidade, o volume necessário seria de 250 ml. Perfeito? Note que eu não posso utilizar regras de 3 diretamente, a menos que eu utilize regras de 3 invertidas. Tá? Isso é uma observação importante. Então, o princípio é que o número de mols do ácido deve ser igual ao número de mols da base para que a neutralização ocorra. Então, sempre fique atento. Poderei sim utilizar a fórmula molaridade vezes volume, desde que eu compreenda as proporções entre número de mols do ácido e número de mols da base em cada uma das reações. Ok? Perfeito, senhores? Este foi o nosso resumo sobre titulação. Agora, antes de você ir para suas listas de exercícios, você irá assistir a videoaula Exercícios sobre Diluição e Titulação, que está lá no Descomplica, com o professor Alan Rodrigues. Uma aula muito divertida, muito bacana, onde ele resolve uma série de exercícios que farão parte sim da sua lista e vai te ajudar em muito, ok? Pessoal, muito obrigado, a gente se vê, até a próxima aula, galera do curso Essência. Fui, abraço! Fala galera, tô aqui de novo, nego, e olha pra cima, você não tá louco não, ainda é aula 10, sim, é aula 10. Só que agora nós vamos falar de propriedades coligativas. Professor, mas por quê? Como assim aula 10 de novo? É o seguinte, propriedades coligativas também trabalha com soluções,
né? Então nós fechamos este assunto de soluções envolvendo o tema propriedades coligativas, beleza? Então é uma aula, o que você já fez? Você já assistiu a nossa primeira parte da aula 10 sobre titulação, já correu lá no Descomplica, também assistiu a aula de resolução de exercício com o professor Alan, uma aula top demais. E agora volta para a segunda parte, onde nós vamos falar de propriedades coligativas. Eu faço um resumo, aí então você também vai lá no Descomplica, tem mais algumas aulinhas, tem alguns exercícios se você quiser, e aí parte para a nossa lista de exercícios, onde nós trabalhamos as resoluções no momento mais oportuno, ok? Vamos lá? Mas antes, cara, antes de você falar, da gente falar de propriedades coligativas, é importante que tenhamos um conceito retomado, ou um conceito visto aí, que é extremamente importante, que é a ideia de pressão de vapor. Você sabe o que é pressão de vapor, maluco? Não? Bom, pressão de vapor nada mais é do que a pressão exercida por um vapor, tá, sobre o líquido da qual ele se originou. É a pressão que esse gás está fazendo para o líquido deixar ele embora, entendeu? É isso, pressão de vapor, tá? Quanto maior a pressão de vapor desta substância, maior a facilidade que ela tem de evaporar, tá? Nós dizemos que ela se torna, que ela é então mais volátil. Note aí o exemplo que nós temos na imagem, a acetona. Veja que eu tenho mais partículas de gás, eu tenho uma força, uma pressão sendo exercida maior por esta substância no estado gasoso do que a água, e a água tem uma pressão maior, uma pressão de vapor maior do que o óleo, por exemplo. Então nós dizemos que a acetona é mais volátil que a água, que é mais volátil que o óleo. Quanto menor a pressão de vapor, menos volátil é o líquido, ok? E esta característica ela poderá ser alterada de acordo com alguns fatores que serão as propriedades coligativas que nós vamos ver agora. Vamos lá? Bora! Nós veremos 4 propriedades coligativas: tonoscopia, crioscopia, ebullioscopia e pressão osmótica. Vamos ver cada uma delas então agora? Maravilha! Lembrando que as propriedades coligativas elas dependem apenas da concentração das espécies dentro desta solução. Nós vimos concentração, né? O que é concentração? É a quantidade de um soluto dentro de um solvente na solução. Quanto maior a concentração, maior o efeito sobre a propriedade que nós veremos, ou cada uma das propriedades que nós veremos. Veremos inicialmente aí a chamada tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Por quê? Isso é devido à quebra da taxa de evaporação, tá? Quanto maior a quantidade de soluto não volátil, ou seja, soluto que não vai se evaporar dentro da solução, maior a dificuldade das partículas no estado gasoso partirem para o outro meio, tá? Pô, professor, é meio estranho imaginar isso. Então eu vou facilitar a sua vida. Imagine que você esteja em um estádio de futebol americano. Tudo bem? Você apenas tendo que cruzar o campo de futebol americano. Só que na sua frente haverão 3 criancinhas de 6 anos. Imaginou? Facinho, né? Claro. Ou seja, praticamente não há nenhuma barreira. Você vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso que nem uma bala. Agora, vamos para a situação número 2. Agora eu vou adicionar o meu soluto não volátil. Vou colocar a defesa dos Patriots aí dentro do campo de futebol americano, na sua frente, tentando te impedir. E aí, vai ser fácil cruzar o outro lado? Né? Ou seja, os nossos solutos não voláteis eles irão impedir, dificultar a sua passagem para o estado gasoso. Tá? Então, é o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Esse soluto ele pode ser um açúcar, né? Pode ser um soluto covalente, pode ser um soluto iônico, como um sal. Tá? Sais eles têm uma capacidade maior de causar este abaixamento da pressão de vapor, tá? Porque durante o processo de dissociação eu tenho mais íons espalhados, dispersos, então eu crio uma maior dificuldade do que um soluto covalente como um açúcar, por exemplo, ok? Essa foi nossa primeira propriedade. Veja isto graficamente.
Então note, a nossa curva de cima mostra água pura e a curvinha tracejada de baixo mostra a água com adição de glicose, com adição de algum tipo de açúcar. Note que a pressão diminui, a pressão de vapor diminui à medida que eu adiciono este soluto. Vamos agora à nossa segunda propriedade coligativa, né, chamada de ebulioscopia. Ó, tem a ver com a ebulição. Tá vendo? Ó, ebulioscopia, ebulição. É o aumento da temperatura de ebulição causado pela adição desse soluto não volátil. Professor, mas não é a mesma coisa? Não, os conceitos são diferentes, estão relacionados. Então o que acontece? Quando eu diminuo a pressão de vapor pela adição de um soluto, que é a tonoscopia, eu causo o efeito da ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Um exemplo muito claro disso, mas por quê? Porque eu tenho a queda da pressão de vapor por esta adição. Vou pegar um exemplo muito claro. Imagine que você esteja preparando um alimento na sua casa e colocou água para ferver. Maravilha! Se você adicionar sal, você vai notar que as bolhas que estão ali da água em ebulição, elas vão se acalmar imediatamente. Por quê? Porque eu causei esta barreira, eu alterei a minha temperatura de ebulição com a adição do sal. Então eu vou precisar de mais temperatura para que aquele líquido agora, aquela solução mais concentrada, atinja a sua temperatura de ebulição e comece a evaporar, ok? Entendeu a ideia? Entendeu o princípio? Então, aumentando a quantidade de um soluto não volátil à solução, nós diminuímos a pressão de vapor, consequentemente aumentamos a temperatura de ebulição. Graficamente, podemos observar isto também. Note que quando temos um solvente puro, né, eu tenho um valor de pressão, aí nesse caso mostrando 23,76. Aí quando eu coloco uma solução diluída, uma pequena quantidade aí, meio mol por litro, já diminuiu para 23,55 a pressão. E agora, se eu concentrar ainda mais esta solução, eu dobrar a concentração molar, eu causei ainda a diminuição desta pressão, logo da temperatura de ebulição a uma dada pressão, né? Então eu vou alterando, ó, veja que à medida que a pressão vai diminuindo, que é o efeito tonoscópico, a temperatura necessária para que ela chegue ao seu ponto de ebulição vai aumentando, né? Olha lá, solvente puro, 100 graus Celsius. Coloquei meio mol por litro ali, já foi para 100,26. Dobrei, foi para 6,52. Não é proporcional, não é diretamente proporcional, mas eu causo este efeito. Deu para entender? Beleza. Vamos seguir? Vamos falar agora da nossa terceira propriedade coligativa aí, a crioscopia. Crioscópico, lembra frio, né? Lembra friozinho, né? Ah lá, é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, causado também pela adição de um soluto não volátil. Professor, por quê? Por quê? Porque eu causo dificuldade na formação dos sólidos, né? Porque lembre-se que para um líquido passar para o estado sólido, as partículas elas têm que se aproximar, não é? As forças de atração têm que predominar ali para então ficar bem organizadinho. Coloca alguém no meio do caminho. Cara, fica mais difícil. É tipo você levar o irmão mais novo no cinema, tá ligado? Você vê ele ficar no meio, complica, né? Dificulta ali, né? Dificulta a ação das moléculas se aproximarem umas das outras. Então, se eu adicionar esse soluto, eu vou perceber este efeito. Um exemplo muito claro é no caso de localidades que são muito frias, eles adicionam os chamados anticongelantes nos motores dos veículos para que o combustível e os óleos lubrificantes não congelem. Tá? Um outro exemplo que mostra isso em locais que eu tenho ali, aquelas nevascas, passam caminhões jogando sal na rua para quê? Quando o sal entra em contato com o gelo, que é a água no estado sólido, eu reduzo, né? Eu abaixo a temperatura de congelamento, ou seja, aquela temperatura deixa de ser capaz de congelar a água naquele momento, porque agora ela é uma água salgada, concentrada, então eu derreto o gelo nesta condição, ok? Perfeito? Veremos agora graficamente como isso se processa, é muito semelhante, né? Olha lá, à medida que eu vou aumentando a concentração da minha solução, note, solvente puro, eu tinha uma certa temperatura de congelamento, 0 graus. Adicionei uma pequena quantidade, meio mol por litro, eu passei para menos 0,93.
coloquei ainda mais soluto aí nessa solução, eu já passo para uma temperatura de congelamento de menos 1,86 e assim sucessivamente. Tá? Quanto mais soluto eu tiver dentro da minha solução, maior a dificuldade de congelá-la. Por isso que algumas bebidas alcoólicas não congelam, porque elas têm uma concentração de álcool muito alta, então impedem que as moléculas de água se unam para congelar na temperatura que um refrigerador comum oferece. Tá? Veremos agora a nossa última propriedade coligativa, que é a chamada pressão osmótica ou osmose, né? Então, o que é osmose? Osmose, cara, é simplesmente a passagem de um solvente do meio mais diluído, que a gente chama de hipotônico, né? Que tem maior quantidade de solvente, para um meio mais concentrado, que nós chamamos de hipertônico, através de uma membrana semipermeável. É claro que eu tenho que possibilitar isso. Nossas células realizam este processo, né, para equilibrar a quantidade de eletrólitos do nosso organismo, e nós temos outras situações onde isso ocorre, mas veremos visualmente o princípio. Imagine que em um primeiro momento eu tenho aí dois recipientes unidos por uma membrana semipermeável e em um lado eu tenho água pura, do outro lado eu tenho uma água com uma certa concentração, neste caso de glicose. O que vai acontecer naturalmente? O solvente vai migrar para o lado da solução concentrada, a fim de equilibrar as concentrações para que elas fiquem iguais. Desta maneira, o volume do lado onde eu tenho a solução mais diluída ou água pura diminui, enquanto o volume do lado que eu tenho a solução concentrada, agora mais diluída, aumenta. Esse é o processo natural, a osmose. No entanto, nós podemos também alterar este processo, né? A partir do momento que eu sou capaz de determinar qual é o valor da pressão osmótica daquele meio, se eu causar esta pressão do lado contrário, eu faço com que ocorra o processo inverso, né? Professor, mas para que isso, professor? Para quê? Porque se eu utilizar isto, eu posso, por exemplo, purificar a água, eu posso dessalinizar a água. Exatamente, eu aplico pressão do lado onde eu tiver a água mais concentrada, no caso a água do mar, e aí então eu vou passando o solvente do lado mais concentrado em direção ao mais diluído, né? Dessalinizando a água. A fórmula da pressão osmótica é π igual a concentração ou molaridade vezes R vezes T. Belezinha, galera? Nós terminamos esse resuminho show de bola aí sobre propriedades coligativas e agora você ainda tem mais 2 vídeos para assistir. O primeiro chamado de Propriedades Coligativas com o professor Abner Camargo e depois um outro chamado Exercícios sobre Propriedades Coligativas e Coloides com o professor Alan Rodrigues. Lá na galerinha do Descomplica, aula show de bola. Lá também tem alguns exercícios, se você quiser fazer, fique à vontade. Mas lembre-se, depois de ter assistido a essas videoaulas, vai lá para a nossa lista do cursinho Essência, resolve que a gente vai corrigir logo logo. Belezinha, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Fui. Aquele abraço.